Vamos lá, senhoras e senhores. Eu sou o professor Lucas, professor de língua portuguesa. Esse é o canal Português com Questões. Sejam todos muito bem-vindos. Sem enrolação, nossa aula hoje sobre o uso da vírgula. Como que a vírgula é cobrada, ou como ela costuma ser cobrada em provas, principalmente provas de concurso. Aqui eu tentei condensar as questões, diminuir as questões para poder não ficar um enunciado muito grande e a gente perder muito tempo, beleza? Então, se você gosta de estudar a língua portuguesa respondendo questões, já inscreva-se aqui no canal, me segue nas redes. E se você gosta de estudar com questões, aqui na descrição eu tenho mais de 200 questões de língua portuguesa comentadas com base na gramática. Você vai pegar o seu concurso, vai ver qual concurso você vai fazer, vai pegar o material, vai responder questões todos os dias, do celular, do tablet, do computador, beleza? E ainda tem acesso a mim para tirar dúvidas no momento que você quiser. Fechou? Sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para essa. São 10 questões sobre o uso da vírgula. Eu vou pausar o vídeo, eu vou responder, vou comentar cada alternativa, mas eu quero que você pause o vídeo, você tenta responder e no final você me conta aqui nos comentários quantas você acertou, quantas você errou, se achou fácil, se achou difícil. Eu não vou ficar triste se você não acertar as 10. Eu vou ficar triste se você desistir na metade, beleza? Vou fechar um pouco a minha câmera para poder mostrar a tela inteira para vocês. E vamos lá na primeira questão sobre a vírgula. Opa, tela errada. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta. Deixa eu pegar uma caneta verde. Assinale a alternativa que apresenta um erro grave de pontuação por quebrar a regra de ouro, que proíbe a separação de termos essenciais ou integrantes da oração. Se você me acompanha aqui no canal, aqui já tem aula sobre termos integrantes e termos essenciais da oração, tá? Isso aqui é muito importante você conhecer. Não dá para avançar no estudo da língua portuguesa sem conhecer os termos integrantes da oração, assim como os termos acessórios. Vamos lá. Letra A. O professor, com muita paciência e clareza, explicou a matéria aos alunos. Ó, tem uma vírgula aqui, ó, após professor, tem uma vírgula aqui após clareza. E aí, há um erro grave aqui? Não. A frase está correta. A expressão aqui entre vírgulas, com muita clareza, o que que é? É uma locução adverbial de modo intercalada entre sujeito professor e o verbo explicar. Eu não posso separar sujeito de verbo, mas eu posso colocar uma oração aqui adverbial separada por duas vírgulas. Se eu tivesse só uma vírgula, estaria errado. Se eu tivesse só uma vírgula aqui, estaria errado. Então, a letra A está correta, mas nós queremos saber a errada, né? Onde há um erro grave. Pausa o vídeo aí e tenta responder. Letra B. Ontem à noite, os alunos revisaram as principais regras de pontuação da gramática. Ó, nós temos a vírgula aqui, ó, após noite. E aí? A frase está o quê? Correta. O termo ontem à noite é um adjunto adverbial de quê? De tempo, indica tempo, ontem à noite, tempo passado. Então ele está deslocado. Sabe por quê? Faz um exercício. Coloca isso daqui, ó, o ontem à noite, no final da oração. Os alunos revisaram as principais regras de pontuação ontem à noite. Se esse ontem à noite estivesse aqui no final, não precisaria da vírgula. Como ele está deslocado, eu tenho aqui uma regra de uso da vírgula. Adjunto, adverbial, deslocado. Adjunto, adverbial de tempo, deslocado. Então você aprende a usar a vírgula aqui e aprende o porquê de usar a vírgula. Letra C. Pedro, vem aqui agora mesmo para corrigirmos o gabarito do simulado. A frase está correta. Por quê? Ó, tem uma vírgula aqui. Pedro funciona aqui como vocativo. O que é um vocativo? É um chamamento. E pela regra gramatical, vocativos são separados por vírgula. Então, letra B está correta, letra C também está correta quanto ao uso da vírgula. Letra D. A frase é fundamental que todos os inscritos compareçam no horário estipulado pela banca. Cadê? Não tem vírgula. Não tem vírgula. E aí? Tá certo ou tá errado? A frase está correta. Pedro aqui funciona. Desculpa, estou lendo de cima, né? A frase que está correta, porque não tem vírgula separando a oração principal, né? É fundamental, é a oração principal. Eu não posso ter vírgula aqui, está errado, então eu tiro a vírgula daqui. É fundamental que todos os escritos. Por quê? Nós temos aqui uma oração subordinada substantiva subjetiva.
uma OSS, então eu não posso ter vírgula aqui, beleza? Mas a letra D aqui está correta, sem o uso da vírgula. Sendo assim, nos resta a alternativa D. A alternativa D apresenta um erro grave de pontuação. Já explico. Os candidatos que estudaram com afinco todo o ano, durante o ano, conseguiram a aprovação. Ó, os candidatos estudaram com afinco durante todo o ano. Beleza, olha onde é que está a vírgula. Tá certo, por que está errado? Tenta me responder por que essa vírgula está errada. Ela está errada porque a oração adjetiva restritiva, que estudaram com afinco, ó, que estudaram com afinco é o quê? Uma oração subordinada, a oração adjetiva restritiva. Ela funciona como o quê? Como modificador do sujeito, ó, o sujeitão aqui, ó, candidatos. Então, ela é uma oração adjetiva restritiva, que estudaram com afinco durante todo o ano. Ela vai modificar o sujeito. Se eu coloco uma vírgula após ano, o que acontece? Cria uma quebra que separa diretamente o sujeito, candidatos, né? Olha aqui, vai separar diretamente o sujeito complexo do seu respectivo verbo conseguir. Esse verbo conseguir, ó, está concordando com o sujeito. Os candidatos conseguiram. O candidato conseguiu. Então eu não posso separar sujeito da sua ação, do seu verbo. Isso é proibido pela regra de ouro da gramática. Conta para mim se você acertou, se você errou, que eu reapareci aqui e agora nós vamos partir diretamente para a questão 2, sem enrolação. Questão 2, deixa eu ver se dá para eu aparecer aqui. Dá para eu aparecer aqui, só vou diminuir um pouco a minha imagem para caber na tela. Aqui a gente faz ao vivo, ao live, na frase, Brasília, capital do Brasil, foi inteiramente planejada por arquitetos urbanistas. As vírgulas foram empregadas para isolar o quê? Bom, o que é aqui, ó? Capital do Brasil, ó, isolado por vírgula. Letra A, um vocativo. O termo destacado aqui, ó, não é um vocativo porque não constitui um chamamento ou interpelação pelo interlocutor. Então, Brasília, venha cá, não dá. Então, não é um vocativo, está incorreta a letra A. Letra B. Lembrando de sempre você pausar o vídeo e tentar responder, porque aqui a gente tem que fazer um estudo ativo. Você só vai aprender assim, respondendo, agindo de forma ativa. Estudo passivão, sentado aí de perna para o ar, é mais difícil entender. Letra B. Um adjunto adverbial deslocado. Acabamos de conversar sobre adjunto adverbial deslocado, né? Conversamos na questão anterior. Você já é capaz de perceber que aqui não tem um adjunto adverbial deslocado, né? Não funciona como adjunto adverbial deslocado porque não indica circunstância como tempo, modo, lugar, modificando o verbo. Não está modificando o verbo. Não está. Então, ele está fazendo o quê? Uma explicação sobre o substantivo Brasília. Então, aqui não é um adjunto adverbial deslocado. Funciona como um aposto explicativo? Funciona como um aposto explicativo. O que é isso? O termo capital do Brasil aqui, ó, entre vírgulas, ele funciona como um aposto explicativo, né? É um termo de natureza substantiva que vai explicar e identificar o sujeito anterior. Brasília é um aposto explicativo. De acordo com a norma culta, os apostos significativos devem aparecer entre vírgulas. Fechou? Gabarito aqui, letra C de Criciúma. Deixa eu ver se eu só marquei A1. A1 eu marquei? Acabei que eu não marquei a A1, mas a 1 aqui é letra E de escola. Caramba, passou batido, não marquei. Desculpa aí, pessoal, mas volta lá e marca. Letra D, é uma oração subordinada adjetiva restritiva? Não é uma oração, porque não possui um verbo, né? Tem verbo aqui? Capital do Brasil tem verbo? Não tem verbo. Então é só um sintagma nominal como aposto explicativo. Então aqui, errada, letra D. Letra E é um aposto especificativo? Olha só, o aposto especificativo, como a cidade, ele serve para quê? Para individualizar um nome genérico. E nunca deve vir isolado por vírgula. Se fosse aposto especificativo, não seria isolado
por vírgulas. Fechou? Questão 2 respondida. Vamos para a questão de número 3, bem rapidinho, sem perder tempo. Meu tempo é precioso e o seu também. Agora eu vou sair daqui para caber inteiramente a tela para você enxergar. Deixa eu ver se está aparecendo a questão E. Está aparecendo. Deixa eu só levantar um pouquinho para você poder ver a questão inteira. Proteção. Assinale a alternativa em que o emprego da vírgula antes da conjunção e é obrigatório, de acordo com as normas gramaticais. Quando que eu uso vírgula antes da conjunção e? Isso daqui cai muito em prova, porque você está acostumado a não separar a conjunção e por vírgula, e isso não está certo. Vou te explicar por quê. Letra A. O candidato abriu o caderno de questões e começou a responder a prova de português. Quem que abriu o caderno de questões? O candidato. Vou te ensinar agora. E começou a responder a prova de português. Quem que começou a responder? O candidato. Ou seja, eu só tenho um sujeito. Se é o mesmo sujeito fazendo as mesmas ações, eu não posso ter essa vírgula aqui. Essa vírgula está errada. Agora, se fossem dois sujeitos diferentes, a vírgula faria sentido aqui. Letra B. Nós estudamos bastante durante a semana e conseguimos revisar todas as regras da crase. E aí? Apresenta um sujeito idêntico. Nós conseguimos. Sujeito aqui oculto. Nós conseguimos. Nós estudamos. É a mesma coisa. É o mesmo sujeito. Então, eu não posso ter uma vírgula antes da conjunção e. Letra C. Ela comprou uma apostila de exercício de sintaxe e passou a tarde inteira estudando. Quem comprou? Ela comprou, sujeito ela. Quem que passou? Ela, estudando. Ela é o mesmo sujeito. São sujeitos idênticos, então eu não posso ter uma vírgula aqui, não está correto. Entendeu? Se é o mesmo sujeito, não posso colocar vírgula. Se são sujeitos diferentes, eu posso colocar vírgula. Olha a letra D. O diretor pedagógico assinou o documento oficial e a secretária arquivou em seguida. O diretor pedagógico assinou. Sujeito 1, certo? Vou colocar aqui, sujeito 1. A secretária arquivou. Quem arquivou? Secretária é o sujeito 2. Vejam que eu tenho dois sujeitos, o diretor e a secretária. Então, essa vírgula aqui está correta. E a letra D é o nosso gabarito. Letra D de Dinamarca. Fácil, né? Agora, com a explicação, fica fácil. Mas sem a explicação, você patina em questões assim. Na letra E, o motorista perdeu o controle do veículo na curva e bateu contra a barreira de proteção. Quem fez tudo isso aqui foi um sujeito só, o motorista. Então não temos aqui essa vírgula. Letra E está errada. Fechou? Acertou? Vamos para a questão de número 4, sem perder tempo. Eu acho que eu vou permanecer aqui. Deixa eu colocar minha imagem bem pequenininha aqui, que eu gosto de ficar vendo vocês. Deixa eu só encaixar aqui para caber todo mundo, vai ficar muito pequeno. Vamos lá. Assinale a alternativa em que a vírgula é obrigatória, devido à anteposição de uma oração subordinada adverbial em relação à oração principal. Olha só, vou deslocar uma oração subordinada adverbial de novo. Letra A. Quando o sinal sonoro tocou, os candidatos entregaram imediatamente os cadernos de prova. Olha só. Vamos começar a leitura daqui. Os candidatos entregaram imediatamente os cadernos de prova quando o sinal sonoro tocou. Olha só. Quando o sinal sonoro tocou é uma oração subordinada adverbial temporal. Ela foi anteposta. Ela deveria estar aqui, no final. Ela foi colocada lá para frente, antes da oração principal. Então, o uso da vírgula aqui é obrigatória. Obrigatória, e essa é a nossa resposta, nosso gabarito. Letra A. Letra A de América de Natal. Letra A de América de Natal. Letra B. Todos os alunos sabiam que a prova de português seria bastante complexa. E aí, essa vírgula aqui é obrigatória?
Muito pelo contrário, é proibido colocar vírgula antes da conjunção integrante que, para separar o quê? O verbo saber do seu objeto oracional, que a prova seria complexa. Aqui está errado, letra B está incorreta. Letra C. O estudante que se dedicou intensamente ao longo de todo o ano foi aprovado com louvor. Letra C também está incorreta, porque você consegue ver. A vírgula após ano vai separar o que? Incorretamente o sujeito do verbo. Ó, o estudante que se dedicou foi. Esse foi aqui está se referindo lá ao sujeito estudante. Então eu não posso separar o sujeito do seu verbo. Tranquilo, né? Letra D. A grande verdade é que não houve tempo suficiente para revisar todo o edital de sintaxe. E aí? Erro de pontuação. Por quê? Separar verbo de ligação é do seu predicado nominal representado pela oração substantiva. Então aqui, ó, não posso ter essa vírgula. Errado. Letra E de escola. Eles decidiram viajar de férias para o litoral no início do ano passado. E aí, tá certo essa vírgula aqui? Não. Aqui nós temos o adjunto adverbial no início do mês passado. Ele está em sua posição natural. Ó, decidiram viajar no início do mês passado. Se eu deslocasse ele para cá, para o início, aí eu poderia colocar uma vírgula. Tá? Então a vírgula seria opcional. Essa vírgula aqui é opcional, tá? Não é obrigatória. Eu posso ou não ter essa vírgula aqui. Eles decidiram viajar de férias no início do mês passado. Beleza? Opcional. Gabarito da questão 4, letra A de América de Natal. Sem enrolação, questão de número 5. Conta para mim se você está aprendendo, se você está conseguindo entender ou se está muito difícil. Vou manter minha imagem pequenininha aqui para vocês conseguirem enxergar a questão inteira. Questão 5. Questão 5. Vou beber uma água. 16 minutos falando aqui. Mas eu espero que você esteja realmente aprendendo e aproveitando isso aqui. Se você gosta de responder questões assim, aqui na descrição do vídeo tem 200 questões para você responder aí do seu tablet, do seu celular, de onde você quiser. A remoção das vírgulas altera significativamente a classificação sintática e o sentido original da oração em qual alternativa? E aí? Aonde que a vírgula muda sentido aqui? Letra A. Ontem à tarde, os estudantes fizeram simulado completo de língua portuguesa. Ó, se eu remover a vírgula aqui, o que vai acontecer? Apenas eu vou desmarcar a pausa do adjunto adverbial deslocado, mas não vou alterar a estrutura lógica ou o sentido do período. Lembra que isso aqui, ó, era para estar no final? Os estudantes fizeram o simulado completo de língua portuguesa ontem à tarde. Só desloquei. Não mudou sentido. Eu apenas fiz um realce. Beleza? Então aqui não é o nosso gabarito. Não tem alteração do sentido original. Letra B. O professor, que é muito dedicado, explicou cada uma das questões do simulado. Correto. Correto. Aqui eu vou ter alteração do sentido original. E te explico por quê. Sabe por quê? Com as vírgulas, a oração que é muito dedicado, vou riscar aqui para você, que é muito dedicado, ela é classificada como o quê? Adjetiva explicativa. Ele vai indicar uma explicação genérica sobre o professor. Se eu remover essa vírgula, ela se transforma em uma oração adjetiva restritiva. O professor que é muito dedicado. Então eu vou alterar profundamente o sentido. A frase passaria a indicar que apenas o professor que é dedicado explicou as questões, excluindo os outros que não foram dedicados. Entendeu? O professor, que é muito dedicado, explicou cada uma das questões. Então, se eu tirar essa vírgula, eu mudo completamente, ampliando o sentido. Tá? Então, se eu tirar a vírgula, eu estou restringindo. Se eu colocar a vírgula, eu estou generalizando um pouquinho mais. Gabarito da questão 5, letra B de Bayern de Munique. Letra B de Bayern de Munique. Fechou? Sabe-se, letra C, sabe-se, portanto, que a data oficial da prova foi prorrogada pela coordenação. Bom, a conjunção conclusiva aqui, portanto, ela vai continuar mantendo seu valor conclusivo com ou sem vírgula, tá? Então não tem alteração sintática aqui.
Ó, posso tirar. Tira a vírgula. Sabe-se, portanto, só vai aumentar um pouco a pausa. Não tem alteração. Letra C não é a resposta. João, traga todos os relatórios de desempenho para a reunião pedagógica de hoje. Letra D. E aí? Sem as vírgulas, a frase ficaria graficamente errada, porque o vocativo João precisa da vírgula, como nós já falamos aqui. Tá? Letra E. Com efeito, o cronograma estipulado pela banca foi integralmente cumprido. A remoção da vírgula aqui faria o quê? Não alteraria o sentido, só perderia um pouco esse realce que o autor tentou colocar. Então, nosso gabarito, letra B, de Bayern de Munique. Questão 6, bem rapidinho, acho que dá para aumentar aqui um pouco minha imagem, para vocês poderem me enxergar. Ó, assinale a alternativa em que a conjunção coordenativa está deslocada no interior da oração e, por essa razão, foi corretamente isolada por vírgulas. Vamos lá. Questão 6. Letra A. Ele estudou bastante para o certame, porém não obteve a pontuação necessária. A conjunção aqui, porém, ó, vou riscar aqui para você, ela está em sua posição natural, no início de uma oração coordenada. Ó, acabou uma oração principal e vem a outra coordenada, né? O correto seria o quê? Colocar apenas uma vírgula antes dela. Para o certame, porém não obteve. Certo? Certo ou não? Fechou? A conjunção adversativa, porém, aqui está em sua posição natural no início da oração. Grave isso. Da oração o quê? Coordenada. O correto seria colocar apenas uma vírgula antes dela. Fechou? Então tá certo, não tem isolamento aqui nenhum não. Letra B. Como o tempo era extremamente exíguo, não pudemos revisar todo o edital. Portanto, nossa, ruim, né? Ruim, truncada. Ficou truncada e sem fluidez a leitura. A conjunção conclusiva aqui, portanto, ela foi colocada de forma isolada ao fim da frase, de maneira truncada, gerando problema de coesão e pontuação. Isso aqui nunca poderia ser a nossa resposta. Letra C. Embora estivesse muito cansado ao final do dia, ele decidiu. Olha só, olha o verbo. Eu vou separar ele de continuar. Ele decidiu continuar. Aqui eu sei que está errado. Não tem nenhuma uma razão gramatical para eu isolar o verbo no infinitivo continuar por meio da vírgula após decidir. Então eu vou ter uma quebra incorreta aqui. Fica até estranho na hora dele. Na letra D, pois, vírgula, o professor de português explicou a polêmica da regência com paciência. E aí? A conjunção explicativa aqui, pois, no início do período, ela não deve ser seguida por vírgula imediatamente, a menos que houvesse um termo intercalado logo depois. Não tem termo intercalado aqui, então essa vírgula aqui não está corretamente isolada. Letra D. Os resultados do simulado foram excelentes. Os candidatos, contudo, continuaram apreensivos. E agora? Correto, né? A conjunção adversativa, contudo, aqui ela foi deslocada para o meio da oração. Olha aqui como ela está perdidinha aqui, ó. Ela poderia vir no começo ou no final, né? Está deslocada para o meio. Então, por estar fora da sua posição típica, ela deve obrigatoriamente ser isolada por vírgula. Gabarito, letra E, de Emirados Árabes. Compreenderam? Compreenderam? Foi tranquilo? Foi tranquilo? Questão de vírgula em concurso é assim e geralmente vem com textos maiores, né? Então a gente precisa treinar a questão com textos maiores, porque é assim que cai. Bom, agora eu não vou caber na tela, vou sumir daqui um pouquinho para que você possa enxergar. Vamos lá. 7. De acordo com as lições gramaticais, adjuntos adverbiais de curto corpo, né, uma única palavra, dispensam vírgulas, vírgula quando deslocados, ao passo que os de longo corpo a exigem. Assinale a alternativa em que a vírgula é facultativa, por se tratar de um adjunto adverbial de curto corpo. Ó, polêmica essa questão, porque o que é curto e o que é longo? Uma palavra, duas palavras, três? Aqui ele contou como uma. Letra A. Durante a realização das provas de conhecimentos gerais,
Nossa, que grande! Durante a realização das provas de conhecimentos gerais no último domingo, nenhum acidente foi registrado. Ó, o adjunto adverbial aqui, durante a realização das provas de conhecimentos gerais no último domingo, é de longo corpo. Eu até me atrapalhei para ler, ele é extenso. Nesse caso, a vírgula para marcar o seu deslocamento é obrigatória. Aqui, ó, essa vírgula aqui é obrigatória, é muito longo. Você viu que eu até engasguei, cansei na hora da leitura. Muito longo. Então essa vírgula aqui é correta. Tá? Letra B. Logo que os portões da instituição foram abertos, os candidatos entraram de forma organizada. Pausa o vídeo e tenta responder, tá? Trata-se de uma oração subordinada adverbial temporal anteposta. Nós já falamos sobre isso. Para as orações que possuam verbo, a antecipação exige vírgula obrigatória, dependente do tamanho. Ó, começa aqui, ó, divide a oração. Os candidatos entraram de forma organizada logo que os portões da instituição foram abertos. E o que aconteceu? Essa oração era aqui e essa oração era aqui. Como ela foi deslocada, a vírgula aqui é obrigatória e não facultativa. Letra C. Amanhã faremos um simulado completo sobre as funções sintáticas da palavra que. Olha só, o advérbio de tempo amanhã é um adjunto adverbial de curto corpo. Uma única palavra anteposta, ele era para estar no final. Foi colocado no começo. Segundo a gramática, nesses casos, a marcação de pausa de vírgula é facultativa. A letra C está correta. Nosso gabarito, letra C de Chelsea. Letra C de Chelsea. Letra D. Com muita dedicação e paciência metodológica, o professor sanou as dúvidas sintáticas da mesma coisa. Foi trocado. A oração. Deixa eu desenhar bonitinho aqui. Aí. 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 Ó, o adjunto adverbial de modo, com muita dedicação e paciência metodológica, é extenso, exigindo assim uma vírgula obrigatória. Então essa vírgula aqui é obrigatória. Letra E. Deixa eu só ver se você está enxergando. Ah, você não está vendo a última linha, né? Vou subir um pouquinho para você enxergar a última linha. Letra E. Naquela tarde, extremamente fria e chuvosa de inverno, ele decidiu mudar o rumo dos seus estudos. Ah, que fácil. Vai apresentar aqui, ó, um adjunto adverbial temporal de longo corpo anteposto. Então a vírgula aqui, ó, é obrigatória, não é facultativa. Gabarito letra C, 7, letra C. Vamos para número 8. Agora eu acho que eu consigo aparecer um pouquinho de novo aqui. Cara. Sempre clico no botão errado. Bom, vou aparecer um pouquinho aqui para a gente responder a questão número 8. Na frase, uns preferem o estudo focado na teoria gramatical, outros a resolução exaustiva de exercício. É o que nós fazemos aqui e é a forma que eu acho que você vai aprender mais rápido, porque é um estudo ativo. Você vai olhar para a tela, você vai forçar a sua cabeça a aprender a resolver problemas. Se você resolve problemas, você vai bem, resolve uma prova. Tá? A vírgula colocada logo após a palavra outros, ó, justifica-se para, letra A, isolar um aposto explicativo de grande extensão. O termo outros aqui é o sujeito da segunda oração coordenada, não havendo caráter de aposto explicativo na estrutura. Então aqui não é. Certo? Aqui não é. Letra B. Destacar um adjunto adverbial de instrumento que foi deslocado. Não há adjunto adverbial de instrumento destacado na estrutura. Não é aqui também. Letra C. Separar uma oração coordenada sindética adversativa. Ponto e vírgula aqui, ele vai separar duas orações coordenadas. Mas a vírgula interna aqui, ele vai atuar sobre a elipse do verbo. Teria um verbo. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó, tá faltando um verbo. Cadê? Né? Tá faltando um verbo. Então, não é. Ele marca a omissão de um termo verbal expresso anteriormente. A separar a oração coordenada não é sindética. Letra D. Serve para marcar a omissão de um termo verbal. Eu já até coloquei um Vzinho aqui, expresso anteriormente. Esse é o nosso gabarito, letra D.
de Dínamo de Kiev. A vírgula após o pronome outros aqui, ó, onde eu desenhei um V, ele vai marcar uma elipse. O que é uma elipse? Um zeugma, né? Especificamente um zeugma do verbo preferir. Ó, outros preferem a resolução. Para eu não colocar o verbo preferir, só coloquei a vírgula. Fechou? Isso é o quê? Isso é um recurso estilístico que vai evitar a repetição excessiva do termo. Isso aqui se chama uma vírgula vicária. Se você ouvir falar em vírgula vicária, é isso daqui, tá? Isso aqui cai muito em concurso, tá bom, meu amigão? E minha amigona. Desculpa a letra, mas isso aqui é muito importante. Gabarito da 8, letra D, de Dínamo de Kiev. 9, vou esconder um pouquinho a minha foto aqui para aparecer a tela inteira. Vamos lá. Assinale a alternativa em que o emprego da vírgula está totalmente correto no que tange a introdução de uma oração coordenada sindética adversativa. Letra A. Vou correr um pouquinho para a gente poder não deixar o vídeo tão extenso. O candidato estudou muito para avaliação, mas não conseguiu alcançar a nota de corte. Ó, aqui está correto. De acordo com a regra de pontuação de orações coordenadas, a gente deve fazer o quê? Colocar obrigatório uma vírgula antes de conjunções adversativas, como mais, porém, todavia, contudo, entretanto e por aí vai. A frase aqui ó, está impecavelmente correta. Gabarito, letra A de Atlético Mineiro. Certo? Ó, conjunção adversativa aqui. Letra B. O candidato estudou muito para avaliação. Ó, a vírgula é antes e não depois. A vírgula aqui está errada, tá? Deixa eu só apagar de novo aqui. A vírgula seria antes e não depois. Aqui a gente já mata essa questão. Letra C. O candidato estudou muito para avaliação, mas não. Cadê a vírgula? Faltou a vírgula, está errado. O candidato estudou muito, olha só, olha que erro crasso, que coisa grotesca, né? A vírgula foi inserida aqui de forma assistemática, não tem um sistema que justifica essa vírgula aí, né? No meio de um advérbio de intensidade. Então eu vou quebrar a coesão sintagmática, tá muito errado isso aqui. O candidato, isso aqui é um erro, o pior que tem é isso aqui, ó. Sujeito separado do verbo, não existe essa vírgula aqui, ela é pecaminosa, está completamente errada, beleza? Vamos lá, questão número 10, nossa última questão. Espero que você tenha gostado. Aqui é direto ao ponto, né? Bom, pausa o vídeo aqui e tenta responder a 10 e me diz nos comentários qual é a resposta da questão 10. Eu vou deixar para você ver aqui, vou aparecer um pouquinho. O vídeo já está longo. Vamos ver se você aprendeu. Assinale a única alternativa em que o emprego da vírgula está inteiramente correto, de acordo com a norma da gramática padrão. Deixa eu olhar se está difícil. Se estiver difícil, eu vou responder para vocês. O diretor da renomada instituição de ensino, olha só. Diretor, sujeito, o verbo. Posso, vírgula, separando sujeito de verbo? Não posso. Para ser aprovado no concurso da sua vida, o estudante dedicou-se intensamente à leitura dos clássicos. E aí? Está correta. A oração reduzida de infinitivo, com valor adverbial aqui final, né, para ser aprovado no concurso de sua vida, foi corretamente separada por vírgulas. Gabarito, letra B, de Borussia Dortmund. Letra C, Maria comprou. Olha só, e agora? Usar dois pontos após verbo transitivo é inadequado. Inadequado, isso aqui não pode, tá? Não pode. Além disso, a vírgula antes do último elemento ligado pela conjunção e não se justifica porque o sujeito é o mesmo. Há dois erros no lugar só. Conseguiu errar duas vezes no lugar só. Letra D. Os alunos que se dedicam com afinco ao estudo diário sempre alcançam seus objetivos profissionais. Que frase cansativa, né? E apresenta dois erros, tá? Cansativa e dois erros. Ele isolou vírgula por uma oração adjetiva, que deveria ser restritiva, né? Que se dedicam, e inseriu uma vírgula onde separa o verbo transitivo direto alcançam dos seus objetos, do seu objetivos. Não posso fazer isso. Completamente equivocada essa questão. Letra E, embora estivesse muito cansado, ele continuou revisando regras até concluir o cronograma. A vírgula foi colocada aqui, ó, incorretamente após a conjunção concessiva embora, que vai quebrar o quê? A ligação com a oração que ela mesma introduz. O correto seria aqui sem a vírgula.
embora estivesse, blá blá blá, aí sim. Então, gabarito da 10, letra B de Brasil. Letra B de Brasil. Sendo assim, finalizamos a nossa aula respondendo 10 questões de língua portuguesa sobre o uso da vírgula. É assim que vírgula cai em concurso. É assim que vai cair na sua prova. Se você gostou, deixa o like aqui. Fala para mim se foi muito fácil, se foi muito difícil, qual é a sua dificuldade. E se você quer estudar respondendo questões, aqui embaixo eu tenho 200 questões comentadas de concurso público que abrange quase toda a língua portuguesa. Para você estudar no celular, no tablet, no computador, a todo momento que você puder estudar, estude, tá? Porque de pouquinho em pouquinho você vai absorvendo muito conhecimento e língua portuguesa vai deixar de ser uma dificuldade para você. Língua portuguesa aparece em todos os concursos, praticamente todos os concursos. Então é importante você dominar a língua portuguesa. Se você domina a língua portuguesa, você praticamente já fez mais da metade do seu concurso. Domina a língua portuguesa, geografia fica fácil, história fica fácil, até a matemática, quando você sabe ler e interpretar com qualidade, fica mais tranquilo de você resolver. Beleza? Ó, aqui embaixo tem as minhas redes. Entre em contato comigo se você quiser estudar. Entre em contato comigo se você for fazer concurso. Entre em contato comigo se você quiser aprender português. Estamos sempre aqui. Não fiquei chateado se você não acertou as 10, mas eu fico muito feliz se você ainda estiver comigo aqui, beleza? É por vocês que eu estou aqui, para a gente poder estudar a língua portuguesa, tirar esse mito de que a língua portuguesa é difícil. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.